vou primeiro cumprimentar todo mundo aqui, dizer que é uma grande alegria, apesar do momento, naturalmente, ser um momento triste, mas é uma grande alegria estar aqui com os amigos, dessa nossa microbolha, por assim dizer, uma microbolha nacionalista. Então, tem aqui a companhia de gente como o Tiago Saparema, como o grande doutor Rodrigo Pedroso, como os amigos que me antecederam aqui, o Felipe Quintas, o Rubão, que é um fenômeno comunicacional. Enfim, todos os colegas, eu não vou listar todos aqui, porque senão eu vou cometer alguma injustiça. Parabenizo também aqui o canal do Brasil Grande, que, na verdade, está me passando por humildade, obviamente, a iniciativa da organização da live. Na verdade, eu só mandei uma mensagem para o Miguel e falei, nossa, seria legal que a gente fizesse alguma coisa. O Miguel, obviamente, com essa capacidade que ele tem de organização, de logística, é uma pessoa que transita muito bem por todos os canais, conhece todo mundo, é uma espécie, no bom sentido do termo, né, uma espécie de socialite, no bom sentido do termo aqui do nosso meio nacionalista. Então, ele que tomou para si essa incumbência de organizar e fez uma excelente organização. Basta vocês verem o line-up que a gente tem aqui, só figuras de altíssimo nível. Então, também agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui neste momento, que está dedicando seu tempo para poder acompanhar essa nossa live aqui. E começo fazendo um apelo, que eu acho que foi um apelo repetido por quase todos aqui, para que se mantenha a solidariedade. O povo brasileiro está dando um show de solidariedade, inclusive para aqueles que diziam que o povo brasileiro era um povo mesquinho, que era um povo safado, que era um povo individualista. Agora você tem aí a prova do que é a solidariedade, a caridade cristã e o coração grande do nosso povo. Eu vi ontem, por exemplo, um vídeo, uma cidadezinha, acho que lá na ilha de Marajó. A cidade devia ter uns 500 habitantes, deve ter um PIB menor do que uma quadra de São Paulo, e enchendo uma barcaça de doações, de mantimentos para serem enviados para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, essa solidariedade, essa caridade que nos comove e que, nesse momento, como foi ressaltado por vários palestrantes aqui, vários oradores, nesse momento em que o nosso Estado está nessas condições absolutamente debilitadas, sarcopênicas, depauperadas, o que nos resta, no final das contas, é esse nosso sentimento e essa nossa ação, essa nossa iniciativa de solidariedade. Então, eu urjo vocês que estão nos acompanhando aqui, o Miguel está passando um Pix aí para fazer a doação, então, se vocês puderem doar, nem que seja um valor pequeno. Teve um rapaz que lá no meu canal disse, nossa, mas eu só tenho R$5 para doar. Cara, doa, porque esses R$5 aí vai ajudar uma pessoa, isso aí vai virar uma quentinha, então vai ser a diferença entre uma pessoa dormir com fome, nessa situação terrível que o pessoal está passando lá no Rio Grande do Sul, e a pessoa ter uma comidinha, pelo menos, para poder acalentar a fome, essa pessoa que já perdeu praticamente tudo. Então, a gente está vivendo uma tragédia, que é uma tragédia que tem um componente, evidentemente, natural. Então, é evidente que uma chuva dessas proporções, um conjunto de variáveis climáticas ocorrendo ao mesmo tempo, naquele terreno, com toda aquela topografia do Rio Grande do Sul, é evidente que a grandiosidade desse acontecimento traria uma tragédia independente do tamanho do Estado. Então, você vê tragédias similares, parecidas a essas, em lugares que têm estados muito mais robustos, muito mais poderosos, muito mais capazes de intervir na vida da sociedade. Alguns anos atrás, teve na Austrália também uma enchente terrível que alagou várias cidades. Teve também há algum tempo na Inglaterra, que alagou Manchester, alagou Birmingham. Então, isso não é exclusividade do nosso país. Agora, é evidente que também existe um componente, que é um componente muito claro, que é produto dessa debilidade, dessa fraqueza, dessa precariedade do nosso Estado. Todo ano aqui no nosso país, você tem pelo menos umas 3 ou 4 tragédias do mesmo tipo. É uma coisa incrível. Se você for olhar para trás, agora só puxando pela memória, no Recife teve recentemente uma tragédia que morreu um monte de gente lá. Na Bahia, eu acho que foi ano passado, teve uma enchente que alagou aquelas cidades todas lá do sul da Bahia. Aqui na minha cidade, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ano passado eu tive que nadar para poder chegar em casa, porque deu uma enchente, subiu o rio, tive que largar o carro no meio do caminho, nadando, porque estava entrando água na minha casa. Então, isso daí é um tipo de coisa que acontece todo ano aqui no nosso país. Você não vê uma inovação institucional, você não vê uma medida, você não tem uma instituição que foi criada para poder, em alguma medida, tentar minimizar, tentar sanar, tentar dar algum tipo de resposta a esse conjunto de tragédias que fazem parte do nosso cotidiano. É uma coisa incrível. Você poderia, eventualmente, pensar em obras de logística, em obras de canalização, nada disso é pensado. Você poderia tentar criar uma espécie de uma defesa civil no âmbito nacional, nada disso é pensado. A única coisa que o governo federal, via de regra, faz são essas medidas burocráticas que ajudam
Então, o André mesmo estava dizendo sobre as medidas que foram tomadas pela Caixa, são essenciais, são fundamentais. Você imagina o cara lá no Rio Grande do Sul perdeu a casa, tem que pagar pelo financiamento da casa que ele acabou de perder. É óbvio que isso daí seria uma coisa completamente delirante. Agora, o que o governo federal faz, via de regra, é mandar o Exército, tal qual um posto Ipiranga, para tentar salvar a população em todo tipo de tragédia que acontece. Quem fala isso aí muito é o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo fala que o Exército funciona no Brasil como um posto Ipiranga, como uma espécie de uma chave mestra, e qualquer tipo de problema que acontece, você envia o Exército para lá e você coloca o Exército nesse tipo de rabuda. É óbvio que o Exército tem que dar suporte, dar apoio em momentos de crise. Agora, não existe acontece um problema, tem uma crise numa aldeia indígena, quem vai para lá? Vai o Exército vacinar indígena, vai o Exército correr atrás de garimpeiro, esse tipo de coisa. Aí tem uma pandemia. Eu lembro que na época da pandemia eu estava no interior do Maranhão, aí teve aquela coisa do auxílio emergencial, aí o pessoal começou a reclamar. Por quê? Porque estava todo mundo no distanciamento social e ia todo mundo para a Caixa Econômica e ficava lá completamente apinhado naquele recinto. Aí pegaram o pessoal do Exército lá na cidade e botaram para ser fiscal de fila. Aí ficava o coitado recruta lá, vendo se a pessoa estava a 1 metro de distância da outra. E agora pegam o Exército e enviam para lá, nessa situação, sem nenhum tipo de logística, sem nenhum tipo de preparo, de uma maneira completamente atabalhoada. E como toda tragédia sempre vai ter as suas repercussões, sempre vai ter os seus efeitos colaterais, é como uma pessoa, né, que sofre um acidente, vai para o hospital, chega lá no hospital, a pessoa pega uma infecção, vai tendo outros problemas de saúde. Então, encavalado nessa tragédia terrível que a gente está observando lá no Rio Grande do Sul, você tem também esse conjunto de abutres, esse conjunto de animais, esses urubus da tragédia, que, ou por motivos de intoxicação ideológica, de imbecilidade pura, ou então por motivos de canalice e por motivos de serem de fato operadores de, como o Renan falou antes de mim, de uma guerra híbrida contra o nosso país, estão se valendo dessa tragédia para poder difundir, para poder disseminar todo tipo de demência, todo tipo de maluquice imaginável. Ora, veja bem, eu não sou daquele tipo de pessoa que acha que num momento como esse vai todo mundo dar as mãos, que nem lá a abertura dos ursinhos carinhosos, e sair andando, fazer as pazes, não falar de política. O mundo real não funciona desse jeito. E também é fundamental falar, por quê? Porque esse discurso de que não se deve falar de política em momento nenhum, isso interessa aos culpados, isso daí interessa aos responsáveis. Então é fundamental apontar quais foram as causas que foram humanamente ponderáveis para essa tragédia que está acontecendo. Agora, uma coisa é você discutir os elementos que foram causadores da tragédia. Outra coisa é você se aproveitar de uma tragédia, que nem um carniceiro, que nem um abutre, para você difundir toda sorte de animalidade, de imbecilidade, igual esse pessoal que está difundindo por aí, essa seita, esse rito, essa maluquice esotérica. O cara estava falando do Olavo de Carvalho, eu lembro quando eu escuto as pessoas falando essas maluquices aí do próprio Olavo de Carvalho, que também era um sectário, era um difundidor de maluquices sectárias. Ora, um difusor de maluquices sectárias. A gente observa esse pessoal no meio dessa tragédia, que é causada, dentre outros motivos, justamente pela fraqueza, pela debilidade, pela incapacidade desse Estado neoliberal, que ele é um Estado enorme, gigantesco, obeso, balofo, para fornecer privilégios para uma curriola, para uma meia dúzia de apaniguados, e ele é um Estado esmilinguido. Ele é um Estado sarcopênico, é um Estado que está morrendo de fome para poder servir a população. Aí me chega um cidadão, e nesse momento em que o povo do Rio Grande do Sul precisa encarecidamente, precisa desesperadamente da presença do Estado, de toda a ajuda possível, e o camarada vai lá e fala que você tem que diminuir o Estado, tem que cortar o Estado, tem que acabar com as únicas instituições que, bem ou mal, maleporcamente, estão fornecendo algum tipo de suporte naquela situação. É como se você tivesse um paciente está sofrendo com diabetes, está com 700 de glicose, aí ele vai no médico, o médico manda ele comer um saco de mariola, tomar uma garrafa de Coca-Cola, é mais ou menos isso. Você está com a pessoa lá, desesperada, precisando do suporte do Estado, e surgem esses abutres e disseminam essas maluquices, tanto à esquerda quanto à direita. Tá?
Então, é claro que esse pessoal bolsonarista, esse pessoal ANCAP, esse pessoal neocon, eles se destacam porque, nesse momento, eles são oposição. Mas na esquerda você também tem esse pessoal que está se aproveitando dessa tragédia para poder defender essa coisa do novo normal, para poder defender essa agenda ESG. Surge a dona Marina Silva falando esse tipo de maluquice que ela costuma falar. Ela saiu do sarcófago que ela estava escondida, sabe-se lá onde, começou a aparecer na televisão para poder defender isso. Defender que o problema é porque o pessoal está derrubando árvore, que tem que reconstruir as cidades, mas de acordo com essa agenda ESG. Então você tem esse âmbito, que é esse âmbito dessa intoxicação ideológica. E você tem, naturalmente, os operadores. E aí você entra, por exemplo, num esgoto, numa latrina, como é o caso daquele X, né, o antigo Twitter, e aí você vê claramente um monte de conta falsa, um monte de gente que tem o seu domicílio nos Estados Unidos, em Miami, essas pessoas surgem e começam a disseminar esse tropel de maluquice. É vídeo fake, é vídeo de 2, 3, 4, 5 anos atrás que o cara coloca em cima. Teve um canal gigantesco aí, que eu não vou falar o nome, que o cidadão pegou um vídeo da tragédia lá no Espírito Santo, acho que na cidade de Mimoso do Sul, e botou se referindo como se estivesse acontecendo no Rio Grande do Sul. Então você tem aí esse pessoal que opera com o objetivo fundamental de criar cisânia, de criar ódio, de criar divisão no nosso país nos mais diferentes âmbitos imagináveis. Então esse pessoal tentou, no primeiro momento, criar essa cisânia, esse ódio regional. Essa tentativa, essa manobra, felizmente fracassou porque a solidariedade do nosso povo é tamanha, é tão grande, que começou a pegar mal. O cidadão começar a falar que, por exemplo, o pessoal do Sudeste, que o pessoal do Nordeste não estava preocupado com a tragédia do Rio Grande do Sul. Aí surgem aqueles vídeos lá no aeroporto de Recife, no aeroporto de João Pessoa, no aeroporto de São Luís do Maranhão, com aquela quantidade enorme, gigantesca de doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Vão aquelas brigadas do Corpo de Bombeiros, que saiu, inclusive, aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, para ir para lá, para poder ajudar nesse movimento desesperado. Então, esse discurso, essa operação flopou. Vendo que essa operação ela fracassou, então juntaram-se todas as energias para poder criar esse ódio, essa cisânia imbecil entre as iniciativas públicas e privadas, nessa tentativa meio atabalhoada de tentar minimizar ali os percalços e os sofrimentos que estão acometendo os nossos irmãos gaúchos. Aí começou essa maluquice, esse pessoal que é o povo pelo povo, aí pegam um vídeo editado e colocam lá, eventualmente, um caminhão do exército que acabou submergindo, ou então, eventualmente, pegam um agitador barato desses, igual um vídeo terrível, um vídeo canalha que eu vi na internet, do pessoal lá do exército de recrutas, né? Fazendo rancho, sabe-se lá quantas horas os caras estão trabalhando, estão comendo lá um sanduíche, aí me aparece um animal desse, e fala, tá vendo? Estão comendo as doações, como se o camarada estivesse trabalhando lá 24 horas sem parar. Tem gente que tá 2, 3 dias sem dormir, como se ele não pudesse comer. Ele já não está dormindo, já não está parando de trabalhar, ele também vai ficar sem comer. Então é esse tipo de safadeza, esse tipo de picaretagem que está prosperando hoje em dia nas redes sociais, que tem, e aqui eu já vou me encaminhar para a minha conclusão, que tem como alvo principal as Forças Armadas. Isso não é à toa, tá? As nossas Forças Armadas estão precarizadas. A gente tem visto, inclusive, vários problemas que estão surgindo, problemas de logística. As Forças Armadas têm as suas contradições, tem indivíduos lá que não merecem aquela farda que estão utilizando, a gente sabe disso tudo. Agora, as Forças Armadas são uma instituição central do país, são uma instituição fundadora do país. E é por isso que tanto a esquerda quanto a direita, tanto os sabotadores canhotos quanto os destros, se dedicam diuturnamente a atacar essa instituição. Em primeiro lugar, porque se não houver Forças Armadas, não existe país. É uma condição, é um pressuposto da existência de um país existirem Forças Armadas que garantam os atributos fundamentais de qualquer nação, que garantam a soberania, a independência e a posse de um território. Se você não tem Forças Armadas, você não tem um país. Aí o pessoal dá aqueles exemplos, né, aquelas coisas maravilhosas, a Costa Rica. O pessoal fala de uma ilha lá no meio do nada, no Oceano Pacífico. Aquilo não é um país, meu camarada. Aquilo ali é um quintal de alguém. Aquilo ali é um cabaré de alguém, de algum outro país que utiliza aquilo ali por algum motivo. Ou para lavar dinheiro, ou para criar resort, esse tipo de coisa. Também atacam as Forças Armadas porque é uma instituição que faz parte do processo de formação da nacionalidade brasileira. O Exército estabelece como a data da sua fundação a Batalha de Guararapes, no dia 19 de abril, se não me falha a memória. Ora, mas mesmo antes da Batalha de Guararapes, da guerra de expulsão dos holandeses, você já tinha um conjunto de brasileiros, eram colonos portugueses, eram índios, eram mamelucos, eram negros escravizados, libertos. Esse pessoal já lutava
diuturnamente para poder salvaguardar a posse do território aqui da América Portuguesa para os brasileiros. Isso aqui no primeiro século de colonização foi muito mais francês do que foi, de fato, português. Então, os brasileiros que tiveram que reconquistar esse território. Então, você tem uma infinidade de heróis completamente desconhecidos que ninguém sabe o nome, de um Bento Parente, de um Pedro Teixeira, de um Luiz de Vasconcelos, de um Souza Dessa, um Jerônimo de Albuquerque, ninguém sabe. A única instituição que, bem ou mal, carrega um pouco dessa memória são as nossas Forças Armadas, que ainda elevam, por exemplo, um grande como Jerônimo de Albuquerque Maranhão, a posição de ser o nosso primeiro almirante da nossa Marinha. Então, ainda tem uma certa memória institucional. E a memória que é um elemento fundamental para a própria existência do ser. Se você perde a sua memória, você perde também junto a sua identidade. Então, é por isso que existe esse ataque concatenado contra as Forças Armadas. E a gente observa, e aqui para concluir, a gente observa que já existe um certo desespero nessas iniciativas, porque isso antigamente era feito com um grau maior de sofisticação. Hoje em dia é isso, é maluquice, é fake news, é demência, é vídeo velho, esse tipo de coisa, é armação descarada. Eu vi uma foto que era um helicóptero da Havan, parecia que foi feito no pente, um negócio que até minha sobrinha de 3 anos de idade consegue fazer. O cara colou aquele helicóptero lá em cima da enchente para poder criar novamente essa narrativa de que são as iniciativas privadas que estão suprindo a deficiência do Estado. Veja bem, então a gente observa que existe esse desespero. Por quê? Porque essa curriola de oligarcas que manda no mundo hoje em dia, eles estão sentindo que o mundo está mudando, eles estão sentindo que existe, de fato, a possibilidade de que esse arranjo de poder que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, essa ideia da globalização, essa ideia de você ter uma hegemonia dos Estados Unidos que funcionaria como uma espécie de um policial do mundo, tudo isso aí está se erodindo, tudo isso aí está ruindo. Então, eles estão começando a ficar desesperados. E eles sabem que o Brasil é um pilar fundamental desse novo mundo que vai vir. Eles sabem que não é possível criar uma nova, entre aspas, ordem mundial se você não tiver um Brasil forte, se você não tiver um Brasil altivo, um Brasil capaz de se projetar geopoliticamente. Por isso que o nosso país está sendo alvo, está sendo foco preferencial desse tipo de ataque. Mas eu deixo claro, tanto para o pessoal que está me assistindo, quanto para essa curriola de picareta, essa curriola de bandido, que eles não vão lograr sucesso nesse intento. Nosso país há 524 anos luta contra essas forças francesas, inglesas, holandesas, espanholas, o que quer que seja. O nosso país luta contra essas forças estrangeiras que querem nos inferiorizar, que querem nos diminuir. Eu vejo uma live como essa hoje, com figuras tão altivas, figuras tão maravilhosas, que têm tanta contribuição para dar para o nosso país, como quase que um raio de esperança nesse momento tão triste que a gente está passando, especialmente por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Ver os palestrantes, oradores que me antecederam, ver os próximos que vão me suceder, isso acalenta um pouco o meu coração, me traz uma certa esperança. Eu me lembro de um poema do Gilberto Freire, de 1922, em que ele fala sobre um outro Brasil que vem, que esse outro Brasil que vem, ele já ouvia os passos, ele já escutava as vozes, e era o Brasil mais tropical, o Brasil mais fraternal e o Brasil mais brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que o Estado do Rio Grande do Sul vai se reconstruir, vai se reerguer com o apoio de todos os brasileiros, de cada um dos cantos desse país maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que tudo isso que está acontecendo com o Estado do Rio Grande do Sul, em algum momento vai servir como um alerta para que todos nós tomemos um caminho diferente, tomemos um rumo diferente, fujamos desse consenso imbecil, ultraliberal, ultraindividualista, diabólico, satânico que se formou no nosso país. Então, agradeço a todo mundo que me acompanhou aqui, agradeço ao Miguel pelo convite, como sempre. Viva o Brasil, viva o Estado do Rio Grande do Sul, ajude os nossos irmãos gaúchos e viva Cristo Rei, salve Maria.